gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Jean Correia, violonista de 7 cordas e professor desse instrumento aqui também. Tenho um canal chamado Lab 7 cordas, um canal voltado para ensinar a linguagem do violão de 7 cordas para vocês. E hoje eu estou aqui para falar e fazer um pequeno aquecimento para os nossos encontros Fluência no 7 cordas. Esses encontros vão acontecer na semana do dia 7 de agosto e antes deles eu quero dar uma pequena amostra do que vai ser, de como é que isso vai acontecer, e quero pegar um dos assuntos que a gente vai abordar lá para desenvolver um pouquinho aqui com vocês, para dar um gostinho, mas na verdade a gente vai desenvolver isso de fato mais profundamente lá na aula. Então por isso aguardo vocês. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio desse canal, do Lab 7 cordas, para você fazer inscrição para poder participar. Ou então talvez você esteja vendo isso por um anúncio no Facebook ou no Instagram, e deve ter algum botão em algum lugar aqui na tela. Se não, só ir na bio do Lab 7 cordas e por lá você vai poder se inscrever, tá bom? Então, hoje eu quero falar de um assunto que me incomoda um pouco, porque eu recebo sempre recebi na verdade, alguns questionamentos e algumas pessoas vindo atrás de mim e falando: Jean, me ensina uns clichês aí de violão de 7 cordas. E aí você fala pra pessoa assim, é que não é muito bem assim que funciona. Aí a pessoa repete, fala assim: tem uns clichês de 7 cordas, a gente sabe que tem esses clichês. Pô, ensina os clichês aí. E aí fica parecendo que existe uma caixinha uma caixinha mágica que a gente abre assim e fala: hoje eu vou pegar esse clichê, hoje eu vou pegar esse outro clichê, hoje eu vou pegar esse outro clichê. E então, quando essas perguntas vêm, elas me incomodam. Então, eu fiz questão de abordar esse assunto aqui com vocês, porque é justamente esse tipo de pensamento que pode levar ao seu bloqueio, a impedir a sua evolução nesse instrumento, na linguagem desse instrumento. Então, eu gosto de pensar de um jeito completamente oposto a isso. Porque essa coisa, quando vem essa palavra da memorização de clichês, me leva a uma coisa meio da escola, quando você precisava decorar a tabuada para fazer a prova, sabe? Uma coisa assim, você precisa ir num lugar da decoreba, que você vai aprender aquilo por alguns dias para poder pegar aquelas como se fosse tirar pequenas fitas de dentro dessa caixa mágica e usar ali de algum momento para passar na prova, ou para poder usar ali no 7 cordas de uma maneira: aprendi a tocar, preciso tocar uma música e preciso me virar, eu vou usar essa ferramenta aqui. E na verdade, o que eu entendo de baixaria de violão de 7 cordas vai completamente ao oposto disso. Primeira coisa, você precisa não fazer uma decoreba com esse negócio, você precisa entender. Entender como? Entender analisando? Também, mas principalmente entender o som dessas coisas, né? O som de cada uma dessas frases. E depois que você entende o som de cada uma delas e algumas características que elas têm, teoricamente falando, você consegue usar elas com liberdade. Você consegue misturar ideias, você consegue pegar uma ideia simples e desenvolver na hora de tocar, mas não é porque você guardou aquele clichê numa caixinha e você está botando ele a hora que você quer, no lugar que você quer. Não, você entendeu a sonoridade daquilo e depois você pode, inclusive, desenvolver a partir do momento que você analisou, entendeu e entendeu principalmente o som, não só a parte teórica. Então eu vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Tem um tipo de encadeamento, duas notas que se conectam na mudança de acorde, que é uma cadência 2/5, né? Para quem conhece um pouquinho de harmonia vai entender o que eu estou falando. Então, se a gente está indo, por exemplo, para Ré maior, certo? Então a gente entende que
O 2 é um Mi menor 7, depois um Lá 7, que é o 5, e depois finaliza no Ré maior. Então essa cadência é Mi menor 7, depois Lá 7 e finaliza no Ré. Finaliza no Ré, certo? Bom, tem uma condução de vozes que acontece aqui. Na verdade, a nota Ré, que é a sétima do Mi menor, ó, que vai para o Dó sustenido, que é a terça do Lá 7, ó. Mas o que eu quero falar são sobre essas notas, esse meio tom, esse intervalinho do Ré para o Dó sustenido nesse 2, 5. Essa é uma chave. Isso sim é uma coisa a ser observada e analisada. É uma chave, é um pequeno tesouro, digamos assim, que a gente pode usar para compor diversas baixarias. E aí, a partir do momento que esse som está na sua cabeça, você pode começar a criar com isso utilizando os recursos de baixarias. Por exemplo, arpejos, escalas. Então, ó, por exemplo, se a gente tem esse Mi menor aqui, ó, a gente pode começar daqui. Reparem que eu cantei antes a baixaria, antes de tocar as notas, para vocês entenderem que o som está na minha cabeça. Tá? Ó, cheguei do Ré pro Dó sustenido. Certo? E depois resolvi. Beleza, ó, é um pequeno recurso que depois você vai entendendo como misturar as outras coisas que você aprende dentro dos 7 cordas para criar baixarias usando essa pequena chavezinha, esse nosso pequeno tesouro aqui, ó. Eu usei o Ré pro Dó sustenido. Então, essa baixaria que é tão tradicional, né? Tem a mesma coisa, o mesmo recurso. Usei de novo. Claro, as outras coisas são escalas, e arpejos que a gente mistura, que eu misturei, mas sempre usando na troca de acordes essa nota, essa pequena chave do Ré pro Dó sustenido. E o resto tá na minha cabeça, ó, essa baixaria que eu toquei agora. Então, o que importa? Entender um pouco de como funciona a teoria, mas o principal, ter o som
na cabeça. Se eu não tenho som na cabeça, eu não sei que horas usar. Não sei que hora isso vai ficar bonito na música. Por isso que um monte de gente fala, pô, Jean, eu tirei aquela baixaria lá e tal, não sei o que. Mas na hora que eu vou tocar outras músicas eu não consigo usar. Você não consegue usar porque isso não faz parte ainda da sua memória auditiva, do seu ouvido interno. Só está na sua memória muscular, de onde põe o dedo, às vezes na teoria, mas não faz parte do que significa de fato a palavra decor, aprender de cor, né? Que é aprender de coração. Não faz parte internamente ainda, porque você ainda não consegue cantar isso, né? A hora que você está ouvindo um samba lá, sei lá, tá muito agudo pra mim. Tá, o som tá na cabeça. Certo? Então, é isso que importa. O som tá no ouvido. Como é que você traz isso pro ouvido? Então, é isso que que eu quero desenvolver com vocês nesses nossos encontros. Fluência no 7 cordas. Se você não está inscrito, se inscreva. Já sabe como inscrever. Se tiver algum botão aqui na tela, tá fácil. Se não tiver, é só ir no link que está na bio, tá bom? Do nosso canal no Instagram, Lab 7 cordas. Valeu, gente. Vejo vocês nos nossos encontros Fluência no 7 cordas durante a semana do dia 7 de agosto.